Espírita pertence ao primeiro sistema de comunicação espírita do estado de Alagoas. Nova Fraternidade. Acesse www.radiobrasilespírita.com.br. A partir de agora, na Rádio Brasil Espírita, Conversa Fraterna. Boa noite, querido ouvinte da Rádio Brasil Espírita. Estamos iniciando o nosso programa Conversa Fraterna e, como sempre, utilizamos uma mensagem para a harmonização, para nossa harmonização, e temos retirado essa mensagem do livro Palavras de Vida Eterna, de autoria de Emmanuel, psicografia do Chico, e hoje nós escolhemos a de número 91, intitulada Apreço. Dando sempre graças a Deus por tudo em nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, em Efésios capítulo 5, versículo 2. E Emmanuel assim comenta: o universo é uma corrente de amor em movimento incessante. Não lhe interrompas a fluência das vibrações. Nesse sentido, recorda que ninguém é tão sacrificado pelo dever que não possa, de quando em quando, levantar os olhos ou dizer uma frase em sinal de agradecimento. Considera sagradas as tuas obras de obrigação, mas não te esqueças do minuto de apreço aos outros. Os pais não te discutem o carinho, entretanto, multiplicarão as próprias forças com o teu gesto de entendimento. Os filhos anotam-te a bondade, no entanto, experimentarão novo alento com o teu sorriso encorajador. Os colegas de ação conhecem-te a solidariedade, mas serão bafejados por renovadora energia perante a reafirmação do teu concurso espontâneo. E os companheiros reconhecem-te a amizade, contudo, entesouram estímulos santos em te ouvindo a mensagem fraterna. Ninguém pode avaliar a importância das pequeninas doações. Uma prece, uma saudação afetuosa, uma flor ou um bilhete amistoso conseguem apagar longo forageio da discórdia ou dissipar rochedos de sombra. Consegue apagar longo fogaréu da discórdia ou dissipar rochedos de sombra. Não nos reportamos aqui ao elogio que estraga ou à lisonja que envenena. Referimos-nos à amizade e à gratidão que valorizam o trabalho e alimentam o bem. Por mais dura seja a estrada, aprende a sorrir e a abençoar, para que a alegria siga adiante, incentivando os corações e as mãos que operam a expansão da bondade infinita. O próprio Deus nunca se encontra tão excessivamente ocupado que não se lembre de sustentar o sol, para que o sol aqueça em seu nome o último verme na última reentrância abismal. Maravilha, não é? As mensagens de Emmanuel, a gente não se cansa de repetir, que são maravilhosas, não é? Ele extrai
de um simples versículo, tanta lição para nós, trazendo-nos tantas luzes. Então, as nossas expressões de atenção, de carinho, de afeto, de cuidado, de zelo em relação ao outro, por mais insignificantes que elas possam aparentar a nós, mas podem chegar ao outro num momento de muita necessidade dele, né? E que se torna muito importante. Então, às vezes, uma palavra, um gesto, um bom dia, o afeto, a atenção, a amizade, são elementos assim valiosos, né? Para o bem-estar e o equilíbrio do outro. Não precisa serem gestos grandiosos, né? Não precisam serem atitudes de arrobo, de fantasiosas, mas é expressão simples mesmo, vindo do coração, vindo, como o nosso companheiro aqui, o nosso filósofo, estava comentando ainda há pouco, né, a gente se manter sempre num estado de alegria íntima, não obstante os problemas externos, e isso nos possibilita muito essa doação espontânea, né? A nossa alegria pode ser, o nosso sorriso pode representar no outro um alento, mesmo que a gente não pronuncie nenhuma palavra. Nosso bom dia. Então, sigamos aí as orientações de Emmanuel, que são tão sábias e tão providenciais. Nós lembramos que você, ouvinte, pode entrar em contato conosco através dos meios de comunicação que você já conhece, né? Através do aplicativo da rádio, que disponibiliza um WhatsApp, não é? Um telefone para você entrar em contato conosco, e outros meios também, como o Facebook, o Skype, né? Facebook e Skype. Bem, hoje é a primeira quinta-feira do mês, como fazemos, nós temos, excepcionalmente, temos dois convidados, que é o nosso querido amigo o Wallace de Bauman, né? E nosso filósofo, né? Nosso filósofo grego, que mais recentemente passou na França, e também o nosso querido professor Reinaldo, dileto, amigo, dotado de uma sabedoria e gentileza tão grandes. Então, esses dois nossos companheiros estão hoje aqui conosco, abrilhantando e trazendo as suas experiências aqui para nós. Então, é com muita alegria que a gente os recebe. O nosso boa noite ao Márcio Eduardo, que tão gentilmente está sempre aqui nos acolhendo e nos apoiando. E a você, querido ouvinte, o nosso carinho de sempre, e esse programa é feito para você, né? É a razão de ser do nosso programa. Então, você entra em contato conosco, dê a sua contribuição, formulando perguntas, concordando, discordando, trazendo ideias, para que desta forma todos nós possamos nos beneficiar. E nós estamos iniciando essa série, parece-me que já é a quarta, não é, do nosso programa, conversando um pouco sobre o Kardec e a doutrina espírita, né? O Kardec, a missão e a doutrina, essa obra maravilhosa que tanto nos ilumina e que marca, por que não dizer assim, marca um período novo para a humanidade, em termos de revelação, de conhecimento, não é? de
de uma revisita aos ensinamentos de Jesus com um novo olhar, né? Com uma nova perspectiva, com base nos princípios que a doutrina se fundamenta, e isso possibilita uma compreensão totalmente diferente, tanto das escrituras do Antigo Testamento, quanto dos ensinamentos de Jesus e dos apóstolos que lhes sucederam e absorveram o seu conhecimento e deixaram para nós muita riqueza também. Então, nós estamos percorrendo um pouco esse caminho, não é, da trajetória de vida inicialmente, não é, de Leon Denis, e estamos chegando agora ao Kardec, efetivamente. E nós ficamos, no nosso último encontro, não foi, Enaldo? Nós chegamos a abordar, a tratar de alguma coisa referente às mesas girantes, né, que foi o início do processo de envolvimento de Kardec com o Espiritismo. Foi um período curto de vida que ele dispôs para se dedicar a essa doutrina maravilhosa, não é? Foram cerca de 13 anos, mas foram 13 anos de uma fertilidade imensa, né? Coisa que eu levaria pelo menos uns 13 milhões de anos para poder me aproximar da contribuição que ele trouxe para nós. E ele conseguiu fazer isso em 13 anos. Então, Kardec, como nós mencionamos, ele inicialmente encontrou-se com um amigo, o senhor Carlotti, e lhe falou sobre as mesas girantes. Mas ele não se entusiasmou muito, porque ele era um estudioso, conhecedor do magnetismo, e ele sabia que essas forças que são naturais, né, e mais fortes em alguns, são tão potentes que poderiam mover objetos e tal. Mas depois ele encontra com um outro amigo, cerca de um ano após, o senhor Fortier, a quem ele tinha uma admiração muito grande, um respeito pela seriedade, pela postura, pela lisura, né? Pelo rigor no trato das coisas. E o senhor Fortier novamente voltou a falar sobre as mesas girantes. E falou com mais detalhe, inclusive, e dizendo que as mesas respondiam a respostas. E Kardec, por ser um estudioso, um homem de ciência, foi dotado de um bom senso muito grande. Ele fez um raciocínio que o motivou a conhecer o fenômeno. Ele disse o seguinte, que se as mesas não têm cérebro, não pensam, não têm um sistema nervoso, né? Como elas poderiam responder de forma inteligente a perguntas? Então, ele afirmou, se o efeito é inteligente, porque a causa que o gera também, que o dá origem, também é inteligente. Então, foi esse raciocínio que atraiu Kardec, não é, para conhecer o fenômeno. Mas eu estou falando sozinho, nós temos dois aqui amigos convidados, com certeza tem muita coisa também a contribuir. O nosso amigo Wallace, no mês passado, não houve, não é? Não houve, no mês retrasado. E o mês retrasado Júlio, também houve uma... Eu não pude vir, Júlio. Você não pôde vir por conta de problemas pessoais.
Mas o nosso querido Enaldo estava aqui na penúltima quinta-feira, na quinta-feira do penúltimo mês, e ele poderia até, digamos assim, relembrar alguma coisa, porque nós ficamos por aí, não foi, Enaldo? Boa noite a todos, boa noite ao nosso querido Leones. Satisfação imensa pela bondade dele conosco, ao Wallace, grande companheiro de jornada, ao Márcio, que está sempre com a gente aqui, e principalmente a você, ouvinte, que com muito amor dedica seu tempo a nos ouvir sobre os caminhos de uma doutrina de luz, que temos a certeza contribuirá e muito para a nossa vida em direção a Jesus. Na verdade, Leones, você já fez um bom resumo do que foi feito na vez passada. Nós tínhamos realmente discutido essa parte das mesas girantes, essa fase experimental inicial. Falamos também sobre os primeiros tipos de comunicação, usando mesas de ardósia. Discutimos isso indo um pouco mais além. E os primeiros médiuns que surgiram, a introdução da palavra médium, dada por Kardec, aquele que fazia a comunicação entre os dois mundos, e fomos evoluindo nesse sentido. A partir daí, e com a crença de aceitação total de que muita verdade estava por trás de tudo aquilo, e que precisava, de uma certa forma, ser descortinada para a humanidade, Kardec passou, então, a um trabalho imenso junto a esses aos quais ele chamava médiuns, que fazia esse intercâmbio entre os dois lados. Esse trabalho foi desenvolvido por alguns médiuns, em particular, afeiçoados a eles, alguns desses médiuns conhecidos, onde nós poderemos, evidentemente, um pouco mais na frente, citar até nominalmente, mas, no todo, Kardec trabalhou aproximadamente com 10 médiuns para fazer a sua primeira obra, ao qual ainda não tinha sido intitulada. Apesar disso, estamos no ano agora de 1856. Eu imagino, nesse ano, a efervescência que aconteceu nos últimos 4, 5 meses do ano. Por quê? Porque Kardec estava nessa época com 51 anos de idade. 51 anos de idade de um homem muito produtivo, extremamente inteligente, de um bom senso sem igual, com uma capacidade de codificar incrível e de uma pessoa rara, devido à sua formação, não apenas nessa própria vida que ele viveu anteriormente como professor. Enfim, os homens daquela época eram muito eruditos, tinham conhecimentos gerais, eram filósofos, desenvolviam várias atividades, participavam de sociedades, enfim, é um leque de atividades muito diferente da especialidade que é usada no dia de hoje. Entretanto, aquele homem passa então a codificar tudo aquilo que ele recebia. Codificar, tentemos entender essa palavra codificar. Codificar não é apenas, é o ato de codificar. Mas o que é codificar? Codificar é você pegar uma linguagem que você está recebendo, seja ela qual for, digital, escrita, seja ela de um raciocínio lógico, seja ela de um aspecto filosofal, e você traduzir para uma linguagem ao qual você adapta tudo que você recebeu dentro de um raciocínio lógico e transmite esse raciocínio à humanidade. Isso é codificar. Por exemplo, transmissões que eram feitas na época da guerra eram codificadas. Então existiam seres que trabalhavam nessa codificação para translatar aquele código para um
uma tradução, se nós pudermos dizer, codificada, o qual representa o mesmo que está lá codificado. O trabalho de Kardec é imenso nesse sentido, porque muitos pensam ou têm uma ideia de que codificar foi colocar junto coisas que eram similares, mas não era só isso. Então, essa época que antecedeu ao primeiro livro da doutrina foi uma época imensa, porque o material que ele tinha era de uma quantidade imensa. E ele teve que catalogar tudo isso, colocar em ordem de raciocínio lógico, dando uma sequência inteligível e praticamente não dando margem a dúvidas, nem a discussões estéreis. Além disso aí, colocar tudo em uma doutrina que é a chamada doutrina de luz. Então, esses 6 meses do ano de 1856, ele foi muito fecundo e de um trabalho hercúleo feito por Kardec. Então, no início do ano de 1857, ele recebe uma mensagem espiritual que diz o seguinte: o que foi revisto está bom, mas quando a obra estiver acabada, deverá tornar a revê-la, a fim de ampliá-la em certos pontos e abreviá-la em outros. E manda uma segunda mensagem dizendo o seguinte: por mais importante que seja esse primeiro trabalho, ele não é mais do que uma introdução, já dizendo para Kardec o que estava para vir pela frente. Eu quero até pedir desculpas porque eu estou usando o nome Kardec, mas nessa época ainda, em 1857, antes do Livro dos Espíritos, nos primeiros meses do ano de 1857, Kardec começou a pensar, Rivaio, começou a pensar que nome tomaria. E relembrando, foi nessa época que ele recebeu uma mensagem de um espírito que participou muito das reuniões iniciais das transmissões espirituais, que foi Zéfiro. E Zéfiro disse para ele que o nome que ele iria carregar vinha de outras vidas. Eles tinham trabalhado juntos, como druidas, nas Gálias, e na época do imperador Júlio César, entre os anos 58 e 44 antes de Cristo. Quer dizer, antes de Cristo. Isso é marcante. Nós não podemos entrar em muito detalhe, mas é marcante pensar nisso. Naqueles tempos, Kardec se dedicava, no ambiente dos druidas, ao ensino e à filosofia da sociedade celta. Por aí, nós vemos o cabedal que Rivaio carregava com ele. E então, o Hippolyte Léon Denisard Rivaio tinha 53 anos quando se tornou Allan Kardec. Eu passo a palavra aos amigos agora para dar continuidade. Pois é, fantástico. E então o Kardec veio a assumir, Léon Denis veio a assumir esse pseudônimo, não é? De Kardec, e lançou a obra, não é? O Livro dos Espíritos. Como foi esse lançamento, Alice? Você gostaria de fazer alguma referência? Boa noite a todos, amigos ouvintes, em especial aqui. E não só o lançamento, como a repercussão, não é, da obra em si. Pois mais uma vez boa noite a todos, boa noite Leones, ao querido Enaldo, Márcio e a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui novamente com todos vocês. Essa situação de publicação que aconteceu naquela época foi um tanto quanto curiosa para toda aquela sociedade, muito embora de um homem como Kardec, de um gênio como Kardec, não poderia se esperar, juntamente com os espíritos, algo de menor monta, né? Eu só queria fazer só lembrar ainda mais um pouco esse histórico do espírito que mais tarde levou esse nome de pseudônimo de Allan Kardec, como trouxe muito bem o senhor Enaldo.
O enlevo desse nome, Allan Kardec, para nós, esse espírito, um espírito que galgou muitas eras, estudando a vida, em prol de mais tarde receber uma missão como essa, mostra a importância, segundo a própria doutrina espírita, desse Consolador prometido que Jesus, naquele exato momento da sua breve estadia aqui na Terra, quanto encarnado, ele mandaria esse complemento para nossas vidas além do tempo, porque a doutrina espírita para nós hoje, trazida codificada por este espírito que levou esse pseudônimo, ela é para nós um divisor de águas, não só dessa existência, mas das futuras existências. Ela é uma universidade que nós não temos tempo de terminar, de concluir. As descobertas que nós temos tido a partir do momento que nós estudamos a doutrina espírita, que foi tão bem compilada pelos espíritos com Allan Kardec, num trabalho genial, como lembrou também o senhor Reinaldo aqui nesse resumo prático do encontro passado, dar-nos essa responsabilidade de nós sedimentarmos cada dia mais e mais essa ideia nova, como ele mesmo disse, que a doutrina espírita é uma ideia nova que veio clarificar nossas ideias no tempo e no espaço, mostrar o que Jesus naquele tempo não pôde mostrar na feição de Consoladora prometida. Então, a publicação do Livro dos Espíritos em 1857, 18 de abril, ela foi esse divisor de águas, porque foi o nascedouro propriamente dito da doutrina espírita. Mas para nascer houve uma gestação que já foi bem aqui levada a efeito nos encontros passados. Mas foi uma gestação também que teve seus percalços. Não foi uma gestação também tão simples. Quem geriu, né, quem gestou aquilo tudo ali, não foi um só, mas foram vários. Kardec foi quem carregou, a bem dizer assim, no ventre e depois trouxe ao mundo, porque ele estava encarnado naquela época. Mas quando ele trouxe ao mundo, também não foi tão fácil. Então a gente sabe que a publicação é histórico, a publicação do Livro dos Espíritos causou um alvoroço na comunidade religiosa, científica daquele tempo. Aqueles eruditas da época, como também bem lembrou o senhor Reinaldo, os que já tinham afinidade com Kardec, uns ficaram ao seu lado, outros não. Então não foi fácil, foi um momento importante e é um momento importante para a sociedade planetária, mas foi cercada também de muito alvoroço, de muitas dúvidas que suscitaram polêmicas para aquela sociedade daquele tempo e mais tarde o desaguar de todos aqueles acontecimentos que nós vamos narrar ainda hoje aqui. Então a importância, eu friso mais uma vez, a importância da doutrina espírita não poderia ser diferente de ter como capitão encarnado um espírito dessa natureza, um gênio, que foi Kardec, que foi homenageado recentemente com uma obra, um filme, que eu convido a todos, quando puderem, assistam. Está na plataforma interativa Netflix, disponível, como também outras plataformas. Hoje, eu diria que nós somos contemporâneos, graças a Deus, de um momento importante da nossa evolução. O estudo de si mesmo, através de uns apontamentos que levam uma tríade, que é a tríade espírita, que tem suas bases nesse tripé de filosofia, ciência e religião, e que a gente não pode jogar fora. Então, eu também até agradeço ao Leones a iniciativa, juntamente com o senhor Reinaldo, Márcio e todos os ouvintes, de nós estarmos aqui hoje também estudando um pouco a história da doutrina espírita, porque sedimenta também mais ainda essas bases em nossos ideais. Como nós estamos falando inicialmente, não é, sobre o personagem Kardec, já mergulhando na doutrina em si, eu gostaria de lembrar só um detalhe. Hoje a doutrina espírita já é muito conhecida, não tanto quanto deveria, mas já muito conhecida de todos, não é? E vieram depois as obras complementares e depois as suplementares que vieram clarificar, tornar as ideias mais acessíveis a todos, e essas ideias já não são mais novidades, não é isso? Mas na época de Kardec, não. Isso aí era
muito embora as ideias existissem, né, porque elas são milenares e a verdade ela é atemporal, né, e é eterna. Então elas existiam, só que não com essa roupagem, com essa arrumação e com as revelações que a doutrina veio trazer. Então a gente imagina a oposição, os obstáculos que Kardec enfrentou para trazer todo esse cabedal, toda essa maravilha, até então desconhecida, né? Nós vivíamos numa sociedade dominada por outros ideários religiosos com bastante limitação, não é? De valores assim muito terrenos, e Kardec chega com essa maravilha. Imaginemos o que representou em termos de agitação da comunidade, até da comunidade científica e religiosa da época. Imaginemos as objeções feitas, né? Até eu não gosto de falar nisso, mas as perseguições mesmo, né? Que eu acho que isso faz parte da vida, e quando você se apresenta com uma coisa nova, uma ideia nova que surge, né, existem os opositores que não se satisfazem apenas em se contrapor aquelas ideias, mas às vezes até ir além disso, de fazer um enfrentamento e levar as coisas para o lado pessoal, né? Então isso aconteceu de uma forma muito acentuada, né, com Kardec, e ele com uma firmeza. Claro que ele tinha o apoio dos espíritos, mas os espíritos, os espíritos superiores, eles não nos substituem nas atribuições que são nossas aqui. Eles nos auxiliam, nos possibilitam para que as coisas aconteçam e venham a se desenvolver, mas as tarefas aqui inerentes à matéria são nossas. Eles não se interferem nisso de uma forma incisiva, não substituem as nossas mãos, né, nem os nossos cérebros. Então, imagina isso, Reinaldo. Imagine esse nível, não é, de dificuldade, e Kardec enfrentou tudo isso com muita serenidade, amorosamente, né, sem perder o foco. Jamais Kardec revidou alguém com palavras assim que viessem a ferir, mas sempre argumentando, não é, filosoficamente, cientificamente, e as argumentações com base nas escrituras, né? E tudo isso de uma forma amorosa, apesar de às vezes ter sido atacado, né? Então é realmente um espírito assim que se preparou ao longo de alguns milênios, né? Possivelmente para exercer, desenvolver essa tarefa, essa missão, e vir com tanto foco, com tanto objetivo e com tanta força interior. Quando o livro foi lançado em 18 de abril de 1857, para se ter uma ideia, tentando adicionar algo ao que o nosso irmão Leônidas está colocando, que realmente é um ponto fantástico, para se ter uma ideia desse pacto, é preciso entender a fundo como estava a situação na França naquela época, porque o impacto é tanto maior quanto a situação que o impacto enfrenta. Vivia-se nessa época num período onde a França passava por processos revolucionários de queda, um atrás do outro, do ponto de vista governamental. A opressão da Igreja católica de uma maneira muito forte, proveniente ainda dos resquícios que vinham da Idade Média, do período da Inquisição, etc.
E então o clima era desesperador. As pessoas não tinham esperança. As pessoas os que viviam de uma maneira, a palavra certa é sem esperanças. E para se ter uma ideia desse contexto, Kardec inicialmente não tinha ideia sobre a vendagem, sobre quantos exemplares lançar. E então ele lança 1.500 exemplares. Temos que raciocinar o que significa 1.500 exemplares em 1857. Era uma tiragem assim volumosa, né? É uma tiragem volumosa para aquela época. Todos os livros foram vendidos e se esgotaram em menos de 2 meses. Bom, e aí uma cortina cai. A palavra mais que eu gosto mais sobre o impacto é sobre um mundo novo foi descortinado. Tentemos imaginar você ouvir sobre coisas que você nunca ouviu antes. De que a vida continua. De que a morte não existe. De que existe a possibilidade de você viver, nascer, viver, morrer, renascer, progredir sempre. Repetindo, nascer, viver, morrer, renascer, progredir sem cessar, foi o termo usado. Então, essa é a lei da vida, como foi chamada por Kardec. Então, as pessoas daquela época começaram a sentir, até os pobres que estavam debaixo da ponte, a conversar um com o outro sobre o impacto disso aí. De que havia a possibilidade de falar com os entes queridos que já tinham partido. Isso nós não conseguimos medir, porque hoje nós olhamos, nós espíritas, de uma maneira muito simples, com fé e credibilidade total. Mas para quem ouve pela primeira vez, com a formação que tinha em 1857... Imagine o choque, hein? O Leones trouxe uma colocação para a gente analisar com muito cuidado. O outro detalhe é que quando Kardec lançou o Livro dos Espíritos, o Livro dos Espíritos, ele lançou apenas com 501 perguntas e respostas, dividido em 3 partes. A doutrina espírita em 10 capítulos, as leis morais em 11, esperanças e consolações em 3. Ora, hoje, na versão que foi lançada um pouco depois, nós temos 1.018 questões. Para você ter uma ideia da ampliação que houve 6 meses depois, até pelo fato das questões causadas, o entendimento necessário que precisava para que a doutrina viesse a ser entendida dentro de uma simplicidade. Mas para quem lia, o grande aspecto é esse aspecto de um mundo novo. E um mundo novo que se descortinava a cada página que ia sendo lido. Não era uma cortina que você abre ela e ela lhe mostra uma visão. Era uma visão completa, né? Exato. Isso vai se revelando aos poucos. Aos poucos. Página a página tinha novas revelações. Revelações essas que, somadas, formavam uma revelação profunda, ditada por espíritos superiores. Esse aspecto é um aspecto fundamental, porque por trás de tudo estava, sim, os mortos estão vivos. Essa era a frase mais repetida. E, além de estarem vivos, eles estavam, isso é muito importante colocar, eles estavam felizes de poder se comunicar conosco. A transmissão da doutrina espírita foi um ato de felicidade para o mundo espiritual. Também. Também. Porque para nós, encarnados, e muito mais para o mundo espiritual, porque era um desejo
da divindade superior, que usou aqueles irmãos. Então, a felicidade da transmissão se fazia necessário. O mundo não podia mais continuar como estava. A doutrina, ela não apenas descortina, mas ela vem no momento certo em que o Divino Mestre acreditou que ela deveria ser revelada. Wallace, houve uma quebra de paradigmas, não é? Total. Os conceitos, a compreensão, as ideias existentes até então nesse campo, porque é importante que a gente entenda que o Espiritismo ele se fundamenta na ciência, na filosofia, e tem como desdobramento, que a gente chama de religião, esses valores morais, né? Mas o Espiritismo não é uma religião no sentido formal da palavra, né? Dotado de autoridades, de paramentos, de rituais, né? De uma hierarquia humana, é algo que transcende a tudo isso. Então, houve uma quebra muito grande, não é, de paradigmas. Eu imagino as dificuldades nossas, né? Provavelmente alguns de nós estavam naquela época presente, né, vivenciando tudo isso. Imaginemos a dificuldade de a gente dar esse salto, de sair de uma realidade onde prevalecia o obscurantismo, uma névoa muito grande, não é? A impedir a nossa compreensão, para uma realidade outra, onde se revelavam novas faces da vida, de outra realidade, onde o universo passou a ser observado sobre outro olhar, né? Como terá sido esse choque para muitos, hein, Wallace? Eu presumo que seja o mesmo tipo de choque que tomou a sociedade na época de Jesus. Porque Jesus veio trazer o novo. Ele não veio rasurar, destruir a lei, como ele mesmo falou, né? Mas ele trazendo o novo, e o novo que liberta, principalmente destes paradigmas aí, e condicionamentos dogmáticos que existem de muito tempo para cá, não só no advento da religião católica em 325, mas aí foi o atestamento do dogma, mas antes sempre existiram dogmas, imposições religiosas e por aí vai. A influência do judaísmo. Perfeitamente. E essa mudança foi uma mudança abrupta, maneira também daquela época de Jesus. É tanto que ele mesmo disse lá no Evangelho de João, no capítulo 15, que conversando com seus discípulos, e ele questionou, na verdade ele afirmou: se me amas, guarda os meus ensinamentos, e eu rogarei ao Pai que envie um Consolador. Um outro Consolador, né? Muito bem lembrado, um outro Consolador na íntegra, um outro Consolador que ficará eternamente convosco, né? E vos fará lembrar de tudo aquilo que vos tenho dito, e ensinará todas as coisas. Então, a gente vê nesse ponto aí a importância da informação da verdade que o Cristo trazia, mas que naquele exato momento já ia suscitar muito alvoroço, que ele já sabia de tudo isso, e que seria interessante passar um período de gestação também, para que a gente tivesse condições, num futuro mais para frente, de receber a continuidade da informação. E que não seria diferente o alvoroço, só que nós estaríamos mais preparados para receber essa informação. E até hoje eu digo a vocês, meus amigos e irmãos que nos ouvem, nossos colegas aqui, que nós todos os dias que estudamos um pouquinho mais da doutrina espírita, a gente quebra algum paradigma nosso, paradigma particular, que você tem, que são suas interpretações do cotidiano, da sua vida. O que você entendia como sendo muitas vezes certo, você vai perceber que, pela lógica, não é certo. Por uma lógica agora ancestral, por uma lógica universal, não é certo.
você passa a se situar não mais como um cidadão terreno, mas um cidadão universal. Aí você percebe que tudo tem influência. A doutrina espírita é esse divisor, como a gente falou no início, por conta de todo esse material que fornecerá uma didática particular a cada um. Um aspecto, Wallace, interessante que eu estou aqui analisando. Não esqueça não, só me lembrei de um detalhe. Só para vocês verem Sim. a força da quebra de paradigma que o Livro dos Espíritos provocou é o primeiro questionamento dela. A primeira pergunta. Que é justamente para... Né? Mas diga aí. Sim, o que eu queria dizer é o seguinte: você fez referência a Jesus. Primeiro, a gente gostaria de lembrar que Jesus foi o grande mentor, não é? Conforme ele mesmo prometeu que enviaria um outro Consolador, que viria relembrar tudo o que foi dito, que seria esquecido e trazer novas revelações, não é? Perfeitamente. Pois bem, então Jesus coordenou esse trabalho, né, dessa pleia de espíritos superiores que vieram trazer os ensinamentos da doutrina espírita. Primeiro, um aspecto importante. Outra coisa que eu queria que você analisasse é o seguinte: quando Jesus veio há 2000 anos atrás, o mundo era muito menor do que o atual. Né? Se restringia àquela região ali e tal. Você fala em densidade demográfica, quantidade de gente encarnada. Né? Exato. E os meios de comunicação praticamente não existiam. Né? Jornal, rádio, como as pessoas se comunicavam, como esses ensinamentos de Jesus, se eles chegavam às outras pessoas. Era um processo lento, boca a boca. Né? A gente sabe disso. Já na época de Kardec, e apesar de ainda muito atrasada, mas já tinha a imprensa, né? Já os meios de comunicação já eram mais. Então a obra de Kardec, ela se alastrou muito mais rapidamente, proporcionalmente, do que o Evangelho de Jesus, não é? Isso. Então talvez o impacto tenha sido muito grande. Sim. E as possibilidades de questionamento, eram assim imediatas, não é? Com Jesus era boca a boca, né? As pessoas que queriam contestar o faziam verbalmente na presença dele. Isso. Com Kardec já não, era através da mídia existente na época, né? Agora só pegando o gancho, passo a palavra. Quando eu falo em impacto, é o impacto pessoal. Sim. Não é impacto coletivo, porque quando você se depara com a informação da verdade, isso causa um impacto, é sua quebra de paradigma. Então eu acredito, é um pensamento particularista, que é o mesmo impacto que você sofreu no passado, quando ouviu uma mensagem do Cristo totalmente diferente daquilo que você tinha estudado sobre a religião. Entendeu? Talvez até maior, né? Pode ser, o impacto causado pela mensagem de Jesus, do ponto de vista pessoal, deve ter sido fantástico. Além do fato da imprensa ela fazer a propagação da doutrina, né? Naquela época já era possível, mas houve um trabalho coordenado pela espiritualidade, onde os processos mediúnicos não ocorreram apenas na França. Para a gente ter uma ideia, lembrando, 9 anos antes, as irmãs Fox, nos Estados Unidos, faziam mensagens de um elevado nível mediúnico. E quando o Livro dos Espíritos foi escrito, nos Estados Unidos já existia 17 publicações, não eram chamadas espirituais, mas eram chamadas publicações filosóficas transcendentes, eu não estou lembrado bem o nome, mas 17 diferentes publicações. E quando nós vamos discutir mais na frente, quando do lançamento da revista Espírita, já existiam nos Estados Unidos essas publicações saindo mensalmente. Então foi um trabalho coordenado, quer dizer, e quando do lançamento do Livro dos Espíritos,
muitas contribuições Kardec recebeu por carta de recebimentos mediúnicos de médiuns que estavam espalhados em vários locais do mundo. Então, na verdade, é um trabalho, né, concatenado pelo grande divino mestre. É o que o Kardec chama, é o que dá à doutrina a universalidade dos ensinos dela, né? Porque traz, não sai da cabeça de um indivíduo, mas é de toda uma comunidade, né, de espíritos grandes, evoluídos, superiores, que vieram trazer por diversos médios espalhados, sobretudo na Europa, né? Corroborando as ideias, e é uma coisa maravilhosa. Um outro aspecto também. A gente vê que houve uma ação, uma interferência direta da espiritualidade superior em todo esse processo. Coisa que, do ponto de vista materialista, a gente não consegue vislumbrar isso, né? A gente vê os fatos se sucedendo como se fossem a revelia de uma força superior que a tudo coordena, e uma força amorosa, né? Mas não é, as coisas não estão acontecendo aí a bel prazer nosso. Além desse fato, os próprios temas novos que foram trazidos despertavam uma curiosidade imensa nas pessoas, porque eram temas palpitantes, eram temas nunca antes colocados da maneira que foram colocados. Nós citamos aqui alguns deles, e esses fatos também fizeram com que a própria, não apenas a curiosidade fazia com que o aumento da leitura se desse, mas também o fato de que a doutrina, como nós vamos ver mais na frente, ela foi muito combatida. E quando uma doutrina ou quando uma filosofia é muito combatida, ela desperta curiosidade por que está sendo combatida. E então, quanto mais ela foi combatida, o combate a ela ajudava a ela própria. E isso até o Espírito da Verdade ele coloca em um determinado momento. Não nos preocupemos com as adversidades que virão, porque se virão de propaganda para a própria doutrina. Foi um episódio que aconteceu com o Alto de Fé de Barcelona. O Alto de Fé foi dos livros. Quer relembrar isso? A gente discutiu isso aqui no encontro, acho que no encontro que eu participei no último. Ele passou por cima superficialmente, foi a questão da queima dos livros do Alto de Fé. Aquilo ali foi importantíssimo para divulgação. Para divulgação, porque vamos usar um linguajar bem moderno, né? Foi um tiro no pé, foi uma tentativa de abafar, de sufocar um movimento nascente de questionamentos, porque uma sociedade que estava começando a questionar as coisas a partir daquele momento do nascedor do Espiritismo, a hegemonia católica achava que poderia sufocar aquilo ali, mas não, pelo contrário, só deflagrou mais ainda. O fogo foi facto, né? Aumentou em proporções inimagináveis e o que era para ter sufocado não aconteceu. Então, foi, acho que, um importante momento da doutrina espírita, mostrando que ela estava sendo perseguida de alguma forma, como em outras épocas da humanidade. Pessoas foram perseguidas, o próprio Martinho Lutero foi perseguido também pela religião católica e só ganhou força também. Então, a doutrina espírita se fortaleceu, não combateu com fogo, mas sim com o amor, o bom senso as ideias, e isso bem lembrado. E ela hoje é o que é também, devendo-se a isso, aquele momento do ato de fé. O interessante do Alto da Fé é também o ato da curiosidade causada, porque o livro dos Espíritos foi mandado por Kardec para a Espanha, mas o navio foi para Barcelona, e o cardeal de Barcelona foi quem autorizou fazer a queima. Como era praxe, né? A igreja tinha que autorizar. Tinha acesso a tudo, é verdade. Toda a publicação. E então ele olha, lê e diz, não,
E aí ele faz a queima para poder servir como ato público, daí ter sido chamado Alto da Fé. Mas o interessante é que quando nós lemos a biografia de Kardec, nós vemos um fato muito interessante. Após alguns anos, não muitos anos, acho que foram 2 ou 3 anos depois, o cardeal partiu. E numa comunicação mediúnica, ele vem dar uma comunicação mediúnica que é linda, ele se arrependendo do ato que ele tinha feito e registra por escrito na comunicação mediúnica, quer dizer, o engano que ele causou. Do ponto de vista da curiosidade, também nenhum livro foi lido, o que causou e despertou uma curiosidade imensa. Foi esse aí que foi o erro, né? Que causou a curiosidade. Por que estão queimando aquilo ali, né? Mas conta a história. Quando você queima, pega um papel e amassa uma folha de papel e você toca fogo, destrói. Mas um livro é diferente. Né? Você nunca queima. E, sobretudo, um amontoado, pilha, né? Eram 300, parece 350 volumes. Então, não existia gasolina na época, né? Só no fósforo. Queimaram, aí sobrou muita coisa. Alguns livros ficaram... Algumas páginas tostadas e tal. E conta-se que um livreiro de Barcelona foi lá mexer na cinza e encontrou esses restos mortais, né, de algumas obras e começou a ver, se encantou e entrou em contato com Kardec, e Kardec conseguiu, de alguma forma, enviar para ele uma remessa grande de livros, e o que foi maravilhoso para a divulgação da doutrina. Mas, Wallace, você poderia falar, assim, em linhas gerais, da estrutura do Livro dos Espíritos? Sim. Como ele foi concebido, organizado, como está dividido, as consequências, né, o que veio depois, né, como consequência desses princípios ali, ensinamentos ali transmitidos. Segundo a própria história da doutrina espírita, inclusive ela está passando por uma reforma de conteúdo biográfico, com a Federação Espírita e com um centro espírita renomado de São Paulo, chamado IFEG, Fraternidade Espírita, não me recordo, não é Joana de Ângeles, tá? Mas depois eu passo o dado para as pessoas que estão nos ouvindo. Eles estão fazendo uma reestruturação também desse conteúdo, de como foi coisa por coisa. E o que a gente vê na Federação Espírita com relação a essa história da compilação do Livro dos Espíritos é que Allan Kardec recebia as respostas mediante seus questionamentos, e ele, com o passar do tempo, ele foi conseguindo colocá-las em ordem para que houvesse ali uma didática, não se perdesse ali o foco do conteúdo que ele queria abraçar. Ele, como foi dividido em 4 partes, que são as causas primeiras, ele colocou como sendo o início, realmente, onde tem lá a primeira questão, que é Deus. Ela faz referência ao que mais tarde a gente vai ver na Gênese, no livro A Gênese. Todo esse conteúdo que vai de causas primeiras até o segundo livro, que é o livro segundo, conforme a tradução, que vem... a segunda parte, que é a segunda parte, justamente. Eu acho que essa terminologia usada de 4 livros, primeiro livro, segundo livro, cria uma certa confusão, não é? Como se não fosse um único volume, não é, o Livro dos Espíritos. Justamente porque ele teve que compilar. Ele subdividiu nessas partes porque elas não estavam juntas, elas não eram unidas. E ele foi e agrupou elas conforme a condição de interpretação, pergunta a pergunta, para que houvesse uma amarração de ideias até a questão 119. Mas só que antes ele não tinha essas 1019 perguntas. Ele depois foi que colocou todas elas na segunda edição do Livro dos Espíritos, e ele colocou elas em ordem como deveria ser.
E aí foi que a gente ganhou mais esse monte de perguntas e respostas que veio nos abrilhantar todo esse conteúdo. Mas, dando sequência, como a gente falou, esse livro segundo, que fala sobre o mundo espiritual e o dos espíritos, faz referência direta aos livros dos médiuns também. A segunda parte, né? Justamente, que é a segunda parte ou o livro segundo, como eu disse, conforme as traduções. Que tem tradução que você vai ver a segunda parte, outra, essa aqui que é de... segundo livro, né? É, o segundo livro. Essa aqui é da FEB, essa fala em segundo livro, certo? Então, a gente vê que em todo esse material do segundo livro aí, falando sobre o mundo espiritual e dos espíritos, é um resumo básico também do que a gente vai ver lá no livro dos médiuns. Isso. Muito embora o livro dos médiuns seja um outro tratado, um tratado de paranormalidade incomum a qualquer outro que você tenha estudado aqui nesses tempos, né? Mas que ele se fundamenta nesses princípios, né? Perfeitamente. Nesses ensinos. E o curioso de tudo isso é que, para formatar isso aqui, ele não tinha ainda lançado a Revista Espírita. A Revista Espírita foi lançada em 1º de janeiro de 1858. E depois, com os conteúdos adquiridos na Revista Espírita, que ele começou também a lançar as outras obras, que já deu mais fundamentação, mais material para que ele pudesse ali ir compilando obra a obra, né? Mas o Livro dos Espíritos, perfeita essa obra, ela já fez um resumo basicamente do que a gente ia ver no futuro, né? O Livro dos Médiuns só foi lançado em janeiro de 1861. Isso, perfeitamente. 4 anos. 4 anos depois. Isso. Quase 4 anos. Então a gente vê no terceiro livro falando sobre as leis morais, que também traz um resumo básico do que a gente se depararia mais tarde com o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele dá uma ideia do que a gente iria estudar com o Evangelho segundo o Espiritismo, que é um conteúdo inimaginável por nós naquela época, e hoje, quando a gente adentra esse universo de conceitos, de questionamentos, isso nos deixa encantados. A maneira do próprio Bezerra de Menezes, quando recebeu das mãos de Carlos Travassos essa obra, ele olhou, quando olhou, segundo a biografia dele, ele disse: eu não hei de ir para o inferno por provar tal filosofia, eu que conheço outras filosofias ou vertentes filosóficas. E ele foi e degustou de tudo isso aqui, e segundo ele, parecia que ele já tinha tido acesso, que a proporção que ele ia lendo uma pergunta e ia obtendo uma resposta, parece que ele já tinha essa resposta no seu subconsciente. Porque isso aqui é um livro que você obtém as respostas mais comuns e incomuns do seu cotidiano, respostas que você nem achava que tinha pergunta para elas, você vai achar aqui. Então é importantíssimo você olhar com muita cuidado, como diz o próprio Divaldo Franco, ele nunca deixou de estudar o Livro dos Espíritos, porque a proporção que ele vai estudando, ele vai percebendo que tem coisas ali que ele não tinha analisado ainda. E fechando, a gente vê o quarto livro aí, Esperanças e Consolações, que também faz referência a uma outra obra do Pentateuco que iria ser lançada, que seria O Céu e o Inferno. Então, o Livro dos Espíritos, ele traz esse resumo básico da doutrina espírita, por isso que é o livro de honra do lançamento da doutrina espírita, da abertura do movimento espírita, de todo o processo de despertar de consciência e valores da sociedade espírita e daqueles que buscam no espiritismo alguma consolação. É indispensável a gente estudá-lo, é indispensável a gente pesquisar sobre ele, sobre tudo que ele traz aí. Allan Kardec, ele conseguiu colocar ele numa ordem cronológica de fácil entendimento e todas as demais obras. E com certeza, possibilitando o entendimento, possibilitando isso que o Sinaldo falou, o entendimento das futuras obras que seriam lançadas. E Reinaldo, o que é que o Livro dos Espíritos ele aborda? Ele continua atualizado, ele aborda toda a temática atual e, digamos, até futura mesmo, das nossas necessidades evolutivas. A minha visão é que o Livro dos Espíritos é um livro atemporal. Ele não está dependendo de época, ele depende daquele que lê. Quando nós lemos uma obra espírita, a gente é como que aquela página ela tivesse vários perfis de entendimento, e você alcança o entendimento do qual você se encontra espiritualmente no estágio de elevação seu. Com isso eu quero dizer o seguinte: duas pessoas
que têm entendimentos menos e mais elevados da doutrina, ao ler uma mesma página, vão ter entendimentos menos e mais profundos. Então, daí a razão do Wallace ter chamado a atenção sobre a colocação do Divaldo, que ainda hoje, depois de quase 70 anos dedicado totalmente à doutrina, ele ainda encontra coisas novas dentro do Livro dos Espíritos. Então, com isso eu quero dizer também que nenhum livro espírita envelhece. Nenhum livro espírita você leu. Eu li o livro, você leu ele naquele dia. Mas se você voltar a ler no ano que vem, o seu entendimento já é outro. Então, respondendo, o Livro dos Espíritos é um livro atemporal. Eu, particularmente, acredito que é um trabalho feito por uma pleiade de espíritos, sob a orientação do grande mestre. Ele tem um grau de perfeição que só será mudado quando a humanidade evoluir daqui a algum tempo, que pode ser séculos ainda, onde precise dar um novo passo. Mas aí eu diria que ele não será mudado, ele será ampliado. Né? Como foi ampliado os ensinamentos de Moisés, todas as etapas que nós tivemos até hoje. E até a própria doutrina, que ela é evolucionista, né? Ela está sempre se avançando, ela não é estática. Tanto que vieram contribuições valiosas, né, depois para a doutrina, tanto as obras complementares, Leon Denis, Camille Flammarion, Gabriel Delane, que vieram enriquecer muito, não é? E, posteriormente, as suplementares, sobretudo as que vieram através do nosso querido Chico Xavier, né? As obras de Emmanuel, de André Luiz. Quando nós pegamos o cabedal de trabalho deixado por Emmanuel até o presente momento, nós verificamos que é como que ele, de cada frase que está em algum local da doutrina, ele abrisse aquilo ali para um maior entendimento. Mas tudo se passa como que lá está o fundamento. Não é o novo que está sendo trazido. O que está sendo trazido é o entendimento do novo, para que todos nós que caminhamos num processo evolutivo, em estágios diferentes de evolução de entendimento, possamos acessar com mais rapidez essa doutrina tão bonita, que requer, em muitos momentos, você raciocinar. Daí ser uma doutrina diferenciada. Eu pegaria o seu gancho aí, Sanaldo, e lembraria também, dentro desse aspecto do questionamento do Leone sobre ela ser evolucionista, que nos traz uma curiosidade. Há uma certeza na nossa evolução consciencial, como lembra Joana de Ângeles em outras palavras. Eu usaria o termo dor para expressar esse entendimento, que muitas vezes é necessário você passar por uma dor para você poder dizer o que é a dor. Então, muito desse conteúdo que nós temos na doutrina espírita aí, esse conteúdo informativo da verdade espiritual, do universo como um todo, ele só vai ser possível de ser entendido como um todo, em toda a sua amplitude, quando nós passarmos por todos os processos de desenvolvimento literário, de desenvolvimento científico, e que ela já traz isso na vanguarda. Ou em outras palavras, nunca iremos atingir esse estágio. Tão cedo. Tão cedo não, eu acho que nunca, porque esse processo ele é ad infinito. Ad infinito. Pois é por isso que a gente pode estabelecer um limite dentro da nossa realidade. Perfeitamente. Mas, do ponto de vista universal, evolutivo, isso vai ao E aqui infinito, está né? depositado um conteúdo que está ao acesso da nossa condição de interpretação.
Não quer dizer que esse conteúdo que nós temos da doutrina espírita ao nosso acesso seja o todo, não. Isso é o que está na nossa condição de entender. Mais tarde, com a evolução, você vai ver que aquilo ali só foi o material didático daquela série que você estava estudando. Mais tarde você vai receber um outro material, em outros orbes, em outras esferas espirituais. É por isso que o Emmanuel diz que o Evangelho não é para ser encarnado, não é para ninguém que está aqui encarnado, é para o Espírito estudar em suas migrações planetárias. Então eu diria também, atrevidamente pegando o grifo do benfeitor espiritual, que isso aí, esse material espírita, não é para nós encarnados em si, é para a nossa evolução, de idas e vindas, estudando, indo e voltando, pondo em prática o que aprendeu. Por isso que a gente lê uma coisa hoje no Livro dos Espíritos, uma questão, e depois você lê daqui a um ano, você já tem uma outra forma de entender, porque você evoluiu de uma certa forma sua consciência. E o que diria você estudar as parábolas do Senhor? Hoje você estuda de um jeito, entendeu, meio que rarefeitamente, mais tarde você tem um outro entendimento mais aprofundado. Então é tudo muito profundo. Mas não é por ser profundo que você vai desistir de estudar, você tem que estudar. É muito importante esse aspecto trazido pelo Wallace, porque a doutrina nos diz que o mundo encarnado e o desencarnado estão tão entrelaçados que quando nós nos reunimos estudando uma parte da doutrina qualquer, nós temos ao nosso lado, nos centros espíritas, irmãos que estão do lado espiritual mais atrasados, que estão precisando receber aqueles ensinamentos ali junto conosco. Da mesma maneira que o contrário também acontece. Nós recebemos ensinamentos do mundo espiritual para nos elevarmos. Então, a troca entre os dois mundos está acontecendo a cada momento. Você está abordando um aspecto importante, né? Que eu vou generalizar um pouco, se você me permite. A gente pensa muito pequeno, na verdade, né? A gente restringe muito as coisas a essa realidade mesquinha nossa aqui. Mas a gente está num mundo, num universo muito mais amplo. Né? Estamos fazendo essa caminhada. É que essas coisas ainda não podem ser colocadas para nós de uma forma tão explícita, porque iria causar confusão na cabeça de muitas pessoas, assim como a doutrina espírita causou e ainda causa em quem a procura, quem procura assim nos primeiros contatos, nas primeiras impressões, né, causa uma certa perturbação, né, porque são ideias revolucionárias, né? Aparentemente novas, elas não são novas, mas para aquele ser elas são novas, são revelações. Então, se a gente pensa de uma forma mais ampla, sem esses limites que a gente estabelece para nós mesmos, é maravilhoso, não é? Aí a gente mergulha num mundo, num universo de possibilidades tão amplas, né? Tão maiores, tão... Tem uma questão que resume basicamente a nossa condição hoje de interpretar a doutrina espírita e a vida como um todo em cima de todo esse processo. É a questão 244 do Livro dos Espíritos. Eu me recordo bem aqui quando Kardec pergunta lá: os espíritos podem ver Deus? Eu confesso que eu fiquei um pouco triste quando eu obtive a resposta. Os espíritos podem ver Deus? Aí os espíritos respondem: os espíritos superiores o veem e o compreendem. Os espíritos inferiores apenas o sentem e o adivinham. Pronto, eu vi que eu não era espírito superior, que eu não consigo ver Deus, eu não consigo compreender, mas eu consigo sentir Deus nas expressões do amor, na simplicidade, das formas e tal. E consigo adivinhar Ele nos fenômenos da natureza também. Então é isso, a gente está no nível adequado com a condição que a gente tem hoje aí de compreender a doutrina e a vida. Nós temos que entender que nós somos e pertencemos a um cosmo universal. Quando nós estamos conversando aqui, nós estamos emitindo ondas de pensamento que se propagam pelo fluido cósmico universal e que estão disponíveis no universo. A mente
é apenas um espelho daquilo que nós estamos falando aqui, nos ensina Emmanuel. Então, eu gostei muito, Leônidas, da sua lembrança, porque nos tira dessa mesquinhez no qual nós vivemos no mundo material e nos coloca num entendimento mais comunitário com um mundo invisível que nós não temos dúvida nenhuma da existência dele, que está ao nosso lado e que pertence a nós, porque lá estão muitos seres queridos nossos que nos querem instruir e outros tantos que querem ser instruídos. Então, essa colocação rica que foi feita, ela nos dá uma amplidão de responsabilidade imensa sobre aquilo que nós pensamos, sobre aquilo que nós falamos, sobre as nossas ações em si. Eu hoje quero parabenizar esse programa, porque ele não é só um programa discutindo a vida do Kardec, que é a nossa meta, mas eu achei extremamente enriquecedor as colocações diferentes feitas, mostrando essa importância que a doutrina tem na sua amplidão. Que beleza! Voltando aqui à questão 244, Wallace, só a título de esclarecimento nosso. Quando Kardec diz que só os espíritos superiores são os espíritos que respondem. Veem a Deus, os espíritos respondem, né? Isso é uma linguagem simbólica, né? Não quer dizer que o espírito veja Deus e tal, até porque, com base na compreensão que a doutrina nos traz acerca de Deus, nos referindo à primeira questão do Livro dos Espíritos, que é Deus, não é? Os próprios espíritos superiores eles não dão uma definição, eles falam sobre os atributos de Deus na inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, né? Então, eu não sei como é. Fica difícil da gente expressar isso. Eu acho melhor. Nem de forma simbólica eu consigo ver Deus. Sempre fica complicado quando nós vamos ou queremos entender os limites. Não tem condições. Muito abstrato. Kardec nos adverte para isso, né? Olha, Mas o Cristo disse a mesma coisa. Lembra lá o Evangelho de Mateus, está lá em capítulo 5, versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, pois eles verão a Deus. Aí ele dá uma dica, pô. Você quer ver Deus, você tem que se limpar interiormente para você ver Deus na sua magnificência. Não quer dizer que você vai olhar o cara a cara, como você bem falou. É magnífico tudo isso. Agora, a gente lembra de Kardec, mais uma vez, quando ele diz, olha, cuidado, você não vai percorrer esses caminhos assim tão complexos, depois você não vai saber voltar. É um labirinto, né? E é muito bom a gente ter essa possibilidade de reflexão, de abrir a mente e ver as nossas possibilidades evolutivas. Agora, lembrando sempre o ensinamento do Chico, não tire os pés do chão, você está aqui, lembre-se do feijão com arroz, porque a gente está aqui nesse nível evolutivo e a gente tem compromissos, né? A gente não pode levar uma vida, por exemplo, de faquir, né? De contemplação, de querer se abstrair dessa realidade física. A gente tem que estar aqui sem ser daqui, como dizia Paulo. Não era Paulo? Foi Paulo quem disse isso. Sem pertencer aqui. Sem pertencer, né? Que, na verdade, a gente pertence também. Porque eu estou hoje meio polêmico, não estou? Porque a gente estando lá ou cá, a gente está na vida. Às vezes a gente faz, não, porque a vida, né, vamos nos preparar para uma vida futura. Não existe isso. Você tem que se preparar para o hoje. Você viver. Qual o principal momento da sua
existência como espírito eterno. É esse agora. Esse que a gente está vivenciando agora. Mas quando Paulo o passado já passou. O futuro vai ser uma decorrência do hoje, do agora. Mas Então é o momento mais importante. Correto. Eu me recordo que quando Paulo fala isso lá em uma de suas epístolas, quando ele se refere a Jesus que viveu no mundo sem pertencer a ele, e a gente faz referência a nós numa tentativa, eu acredito até que frustrante, porque a gente não vai conseguir viver nesse mundo ainda sem pertencer a ele, é tentar de alguma forma você se libertar, paulatinamente que seja, das coisas que você não precisa mais, é o seu peso, aquela sua canga que você tem que aliviar, né? A gente ter consciência de que a gente está usando aqui ferramentas que são para essa realidade. Isso. Né? Nós temos que viver são importantes, são muito importantes. Agora é preciso que a gente tenha consciência que a gente está usando agora e que mais adiante as ferramentas serão outras. Noutra dimensão, as ferramentas serão outras. Né? Nós vivemos aqui, mas podemos ter nossas asas de imaginação sobre esse mundo de amplidão infinita que nós estamos conversando. A terra da promissão. Exatamente. Todos nós poderemos ter. Do que só viver aqui e não ter essas asas. Você tem que saber para onde você vai, né? Porque essas asas que batem são elas que nos elevam para um plano mais alto. Perfeitamente, concordo. Olha, o tempo parece que passou mais rápido hoje, porque essa malvadeza voou o tempo. Uma nossa amiga que vocês conhecem está mandando aqui uns parabéns e ela diz aqui, entre outras coisas, ela diz aqui, esse menino é muito bom. Eu não sei se ela está se referindo ao Hinaldo ou ao Wallace. Foi que falou mais. Aí ela diz, eu consigo sentir Deus nessa beleza de estudo quando vocês nos remetem a grandes reflexões. Belíssimo programa. Legal. Muito obrigado, Neuzinha, que Deus lhe abençoe. Neuzinha é um amor. E que nos dê sabedoria e humildade, pé no chão, não é? A gente gostaria aqui de transmitir uns avisos aqui bem rapidinho. Deixa eu ver aqui. Pronto. Nós teremos a 3ª Mostra de Arte Espírita de Alagoas a se realizar no dia 26 de outubro. Música, teatro e poesia. Vai ser num sábado, o dia todo, né, de 8h30 a meio-dia e de 13h30 às 16 horas. As inscrições poderão ser feitas na Livraria Emmanuel, no Centro Espírita William Crookes. A entrada é franca, é gratuita. Lembramos também o filme do Divaldo, não é, que vai ser lançado dia 12, parece. Mas no dia 14 é uma promoção, uma parceria do Centro Espírita William Crookes com a rede de cinemas que vai distribuir, vai fazer girar o filme. No dia 14, no Cine System, no Park Shop em Maceió, né, vai haver uma sessão com as pessoas, uma sessão assim especial. E o ingresso tem um valor promocional de R$17, né, corresponde à metade do valor cobrado lá. Então, as pessoas que se interessarem poderão obter mais informações através do fone 3223-3260, é o telefone do Centro Espírita William Crookes. 3223-3260. Então, não deixe de participar desse evento, não é? Porque vamos
reunir um grupo grande de amigos espíritas, e é uma oportunidade de nos encontrarmos, né? Encontrarmos os nossos corações e rever os amigos. Na verdade, vai ser uma festa, né? Uma festa, um banquete espiritual. Então, não percamos. Às 19 horas, né, do dia 14, que é um sábado, não é? Dia 14 é um sábado. Bom, além disso, tem mais, sim, a Rádio Brasil Espírita estará transmitindo ao vivo, através do canal 1, né, da rádio, do Facebook, do YouTube e da TV Web, no dia 6 e 7 de setembro, o evento Vale a Pena, Vale a Pena Viver, que será realizado em Arapiraca. São inúmeros palestrantes, né, abordando esse temário de valorização da vida. Bem, então, só nos resta agradecer a Jesus, nosso benfeitor maior, por tanta maravilha, né, que posta em nossas mãos, para o nosso benefício, a nossa felicidade, não é? A nossa evolução, e ficamos eternamente gratos ao Mestre amado por tudo isso. E meio segundo só para cada um, para as despedidas. Eu queria agradecer o programa de hoje, realmente agradecer ao programa, porque eu achei ele muito interessante. Agradecer também aos amigos Leones e Wallace, o qual são fontes de aprendizado, ao Márcio querido, que sempre está conosco, e principalmente a você, ouvinte da Rádio Brasil Espírita, que sempre está conosco. Vocês todos são realmente a razão da existência desse programa. Vocês nos enriquecem muito. Boa noite. Eu, de igual modo, agradeço também aos amigos aqui, seu Reinaldo, Leones, Márcio, por todas essas benesses que aqui nos são ofertadas através dessas fontes de conhecimento, que são todos vocês, de auxílio, e também aos amigos ouvintes, que sempre nos dão esse banquete aí de audiência a um programa maravilhoso. Muito obrigado a todos, é um prazer estar sempre com vocês aqui. E que Jesus abençoe a todos nós. Pois é, nós agradecemos a vocês, aos dois convidados, né? Ficamos sensibilizados pela contribuição de vocês. Agradecemos mais uma vez aos nossos ouvintes, agradecemos ao Márcio. E lembrando que na primeira quinta-feira de outubro, estaremos aqui novamente com essa dupla, né, fazendo essas viagens aí especiais, e vamos ver se a gente não esgota, né, essa temática, mas vamos ver se a gente, não sei se dá para a gente fechar em relação a Kardec, não é? E com certeza muita coisa boa virá aí para nós todos, né? Muita paz e que Deus nos abençoe sempre.